Gravando, presidente. Muito obrigada, bom dia a todos. Hoje, dia 31 de janeiro de 2025, iniciamos a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tinoco, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes e doutora Maria Cláudia Silveira, representante fiscal. Seja bem-vinda, doutora Maria Cláudia. Também registro a presença dos patronos para realização de sustentações orais e acompanhamento dos julgamentos, doutor Reginaldo dos Santos Bueno, doutor Gustavo Henrique Neto de Oliveira, doutor José Luiz Crivelli. Bom, então, iniciando pelo processo 41.48.569, Suzano S.A., é um recurso ordinário, processo de relatoria da doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena vai fazer uma breve sustentação, doutor Gustavo, deixa eu ver se eu não errei aqui, doutor Gustavo, que eu quase errei o nome, mas preferi não arriscar. A doutora Maria Helena vai fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o doutor, tá bem? Doutora Isabel, eu vou adiantar o meu voto, até para ver se o patrono quer ou não realizar a sustentação oral, porque meu voto é pela conversão novamente de diligência. Então, a doutora prefere que eu leia, porque aí, se eu for vencida, aí retorna para eu analisar o mérito. Então, a doutora vê como quer fazer. Está fechado, Isabel. Eu te ouvi. Perdão, é o vício. Doutora, eu acho que poderia pelo menos falar o motivo da conversão, e aí deixa a critério do doutor Gustavo se ele vai querer fazer, consulta os demais, e se for o caso, aí o doutor Gustavo faz ou não a sustentação oral. Ok. Então, é um processo que tinha oito itens, foram pagos 7 e uma parte de um item, então está em julgamento só uma parte do item 6. Esse processo, o item 6 já teve um primeiro julgamento, a decisão de primeira instância manteve, foi distribuído, a empresa recorreu, né? Foi distribuído para, então, a 8ª Câmara também, e ele foi convertido em diligência, né? Foi para diligência e foi realizado e agora está voltando para a gente, né? A diligência, deixa eu ler aqui, a diligência foi assim determinada. O julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade autuante se manifestasse sobre as provas e cálculos apresentados pela recorrente quanto à apuração do crédito do ICMS e respectivos ajustes e estornos efetuados em conta gráfica. Então, qual que é a discussão? Voltou. O que é a acusação? A acusação que foi mantida é decorrente da substituição de notas fiscais de contas de energia elétricas originais, emitidas por Electro Redes S.A., por outras substituídas em razão da adoção pelo emitente do procedimento de estorno de débitos previsto no artigo 4º do anexo 18 do regulamento. Bom, a discussão é a seguinte: a empresa fala que estornou e a fiscalização fala que não estornou. Então, quando foi para o primeiro julgamento, foi determinado o retorno para que a fiscalização, o agente fiscal, ele verificasse efetivamente os argumentos, os demonstrativos, as planilhas da recorrente que demonstram o que aconteceu, que houve efetivamente os estornos, houve ajustes posteriores, houve notas substitutas e teve uma variação. Quando a autoridade se manifesta, ela o que ela faz? Ela se reporta aos documentos da fiscalização, ela fala, ela até cita os documentos, mas ela não entra efetivamente naquilo que foi determinado, né? Então, eu entendo que, em observância à ampla defesa, a busca da verdade material, é preciso que seja analisado as planilhas, especificamente
ela se manifesta em relação aos ajustes efetuados nos créditos apurados por conta da variação dos índices aplicáveis à tarifa de energia elétrica, divulgados após a emissão das notas fiscais de aquisição, tal como estão os documentos. Então, minha proposta é voltar para que a autoridade autuante ela se manifeste sobre isso. Olha, realmente teve ajuste, não teve ajuste, procede o que falou, não procede, porque a manifestação, ela simplesmente colocou de volta o que estava na fiscalização e na sua manifestação. Então, eu acho que não houve, a diligência não foi atendida. É por conta disso que eu estou propondo a conversão em diligência. Se eu for vencida, aí eu peço a devolução dos autos para análise do mérito. Senhora presidente, é isso. Perfeito, doutora Maria Helena. Antes de passar aos demais, representação tem algum Não, ponto? não, doutora, nós mesmos, no nosso parecer, nós sugerimos a nova conversão em diligência. Certo. Nosso retorno É, de exatamente. também reconhecemos que a matéria não foi analisada, então Não. concordamos com o voto da doutora. Perfeito. Obrigada. Doutor Silag e doutor Flávio, alguma objeção? Bom dia a todos. Não, né, nessas condições eu concordo com a nova dirigência. Vou acompanhar o voto da relatora. Obrigada. Bom dia a todos também. Também não tenho nada a acrescentar e acompanho o voto da relatora. Tá certo. Muito obrigada. Doutor Gustavo. Então, como todos aqui estamos de acordo com a conversão de julgamento de diligência, eu pergunto se o doutor prefere fazer a sustentação agora ou no retorno. Bom dia a todos. Não, eu estou super de acordo aí com a conversão de diligência, inclusive era um dos nossos pedidos, porque até vou fazer um pequeno parênteses, é que só foi analisada na diligência basicamente os pagamentos que a empresa efetuou com relação aos outros itens, né? A parte efetivamente de mérito que sobrou realmente acabou não sendo alvo da diligência, né? Por isso que a gente concorda também 100% com a conversão aí para análise da documentação juntada. Tá Eu abro certo. mão da sustentação hoje, doutora, e sem problemas para a gente fazer aí na próxima sessão após a conversão. Tá certo, doutor. Bom, de toda forma, doutor, está registrada a sua sustentação oral, mas numa sessão futura que esse processo vier a ser pautado, o senhor, por favor, em estando aqui, o senhor me chame, em sendo aqui, né, voltando para essa câmara, o senhor me chame a atenção caso, porque eu não tenho como fazer esse registro aqui, né, um registro diferente, o senhor me recorde aí no momento adequado, tá bem? Perfeito, doutora. Bom, doutora Maria Helena já registrou o voto, conversão de julgamento e diligência. Então, vamos lá. Encerra debate. Fórum. Votação. Muito bem. Então, nos termos do voto da doutora Maria Helena, o processo 41.48.569 foi convertido, o julgamento foi convertido em diligência. Doutor Gustavo, esse é o resultado. Tá bem? Agradeço a todos, um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos. Obrigada para o senhor também. Obrigado. Encerra o julgamento. Muito bem. O próximo processo, 40.12.326, recurso ordinário, John Deere Brasil, processo de minha relatoria, está presente o doutor, deixa eu ver aqui, acho que é o doutor Reginaldo. Doutor Reginaldo, deixa eu ver. Presente. Ah, pronto, achei o doutor. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, deixa eu ver só aqui. Remanesce em discussão 3 itens, que são os itens 7, 13, 14, se eu não estou enganada, deixa eu só ver aqui. O item 7 é crédito indevido. Deixa eu só ler aqui as acusações. É o crédito indevido relativo a entradas de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento. O item 13
e aqui é do período de janeiro de 21, agosto de 21 e outubro de 21. Opa, e tem também... Não, janeiro a agosto e outubro a dezembro de 21. Item 13 é crédito indevido de valores destacados pelos remetentes a título de CMS-ST e notas fiscais de entradas interestaduais. Lubrificantes derivados de petróleo não sujeitos à industrialização e comercialização posterior. Convênio ICMS 110 de 2007. E o item 14 é crédito indevido. Deixa eu ver aqui. É crédito indevido do mês de setembro de 21. Relativo com fundamento no crédito outorgado do artigo 36 do anexo 3 do regulamento. O valor lançado corresponde, de acordo com o fisco, o valor lançado corresponde ao crédito CMS-ST, devidamente retido pelos emitentes, e notas fiscais que ampararam operações interestaduais com lubrificantes derivados de petróleo que não foram objeto de industrialização posterior. Bom, houve pagamento dos demais itens, já está certificado nos autos, a recorrente faz uma série de alegações, inclusive de nulidade do auto, da decisão, e eu passo a palavra, então, para o patrono para a realização de sustentação oral. Isabel, muito obrigado. Em nome de quem cumprimento todos os presentes. Prometo ser sucinto, até porque o maior volume da autuação realmente é o item 7, a saber se os créditos que foram tomados são relativos a itens de uso e consumo ou de materiais intermediários. E em relação a esse ponto, essa Câmara, já em 9 de agosto de 24, julgou outro auto de infração e imposição de multa, que é o 4149418, também da John Deere, dos mesmos itens que agora estão aqui sendo objeto de fiscalização, mas lá envolvendo o período de janeiro de 19 a dezembro de 20, com exceção de alguns meses, como agora que a gente analisa 21, com exceção do mês de setembro. Então, considerando que naquela oportunidade essa Câmara teve a oportunidade de se debruçar no tema, discutir e embora não unânime a decisão, decidiu pela possibilidade da tomada de crédito, considerando que os itens eram itens de materiais intermediários, me parece que aqui a solução para o caso é aplicar o mesmo racional, até porque os itens aqui analisados são os mesmos daquela oportunidade. Então, em relação ao item 7, eu gostaria de chamar a atenção especificamente para isso, que é um tema já apreciado pela Câmara, pela mesma formação que hoje aqui participa do julgamento. Em relação aos itens 13 e 14, também sendo bem sucinto, porque a discussão aqui me parece que há uma falta de entendimento da fiscalização ou talvez não quis entender exatamente o ponto. Porque se nós olharmos na página 28, onde tem narrativa dos fatos, página 28 dos autos, né, em certo momento a fiscalização indica que intimou a empresa para a empresa indicar onde esses combustíveis e lubrificantes, na verdade que lubrificantes, eram utilizados na produção dos seus equipamentos, e a resposta da empresa foi que os lubrificantes eles são utilizados no funcionamento hidráulico das máquinas e equipamentos produzidos pelo estabelecimento. E essa conclusão, depois desta afirmação da fiscalização, foi de que os itens não são industrializados, esses lubrificantes acabam não fazendo parte da industrialização. Ora, a John Deere fabrica tratores, colheitadeiras, máquinas agrícolas em geral. Veículos, né? Veículos agrícolas. Os veículos precisam de lubrificante para o seu funcionamento, né? Precisam ter o óleo hidráulico para o funcionamento do seu sistema hidráulico, precisa ter óleo no motor para o funcionamento do motor, e isso não é um item a ser adicionado posteriormente ou para manutenção do equipamento. Não, é um item essencial para que o equipamento possa ser ligado, testado e entregue. Então, aqui nos parece que há sim um processo de industrialização e, consequentemente, aqui deveria haver sim a possibilidade
do creditamento tal qual foi praticado. Então, novamente, repetindo o que prometia ser sucinto, me parece que o item 7 se resolve por conta do outro julgamento, e os itens 13 e 14, que são de menor valor aqui envolvido no auto, também parece que são de fácil resolução, ao entender que, na verdade, os lubrificantes, como relatado pela empresa na fiscalização, e não questionado em relação a isso, a fiscalização, eles são empregados nos veículos agrícolas que são fabricados e são necessários para que esse veículo possa funcionar e sair da linha de montagem pronto para o seu uso. Então, com essas considerações, doutora Isabel, eu encerro e fico à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Muito obrigada, doutor Reginaldo. Opa, caiu aqui. Muito obrigada, doutor Reginaldo. Parabenizo pela sustentação oral, pela objetividade. Eu não trouxe o voto, doutor. Eu queria ouvir a sustentação, porque me parece que teve eu acho que teve esse mais um, né, doutora Maria Helena? Acho que foram os dois, foram seus? Sua relatoria, né? Se eu não estou enganado. Foi o doutor Flávio Pedivista. E aí depois teve um outro verdade. meu Isso. sobre o mesmo assunto. Que aí o segundo, acho que foi no final do ano, foi em dezembro até que julgamos, né? Foi sobre produtos intermediários, conforme a decisão do STJ. Certo. Bom, doutor, eu prometo que eu trago esse voto o mais rápido possível, uma sessão aí bem próxima, mas eu gostaria de ouvir a sustentação oral e também para poder fazer aí um confronto com essas duas decisões que já tivemos aqui, ver se de fato são matérias similares. Representação, gostaria de fazer alguma manifestação ou aguardo o retorno? Vou aguardar o retorno, doutor. Doutor Flávio, doutor Silag, aguardo o retorno. Sim, eu só gostaria depois, se pudesse, doutora Isabel, informar para eu consultar os dois processos que nós julgamos. Eu coloco no grupo, porque eu tenho aqui, Ok. inclusive eu Tá ótimo. fiz Obrigado. aqui um arrazoado, eu coloco aqui no grupo. Não, no grupo tá ótimo. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, doutor Gustavo. Então, eu vou devolver para Matos. Então, doutor Gustavo, numa sessão futura que esse processo vier a ser pautado, se o senhor quiser acompanhar o julgamento, já sabe como proceder, tá bem? Muito bem. O processo, então, 5012-326 retorna, foi devolvido aqui à minha relatoria. Muito bem. Então, vamos lá. Próximo processo é o 5036-592, oh, meu Deus, eu acabei de falar um processo RECKIT, processo de relatoria RECT, processo de relatoria do doutor Silag, é um recurso ordinário, está presente, deixa eu ver aqui, para realização de sustentação oral, o doutor José Luiz. Cadê o doutor José Luiz? Ô, doutor José Luiz, eu dei uma enroscada. Eu dei uma enroscada aqui no nome, mas saiu. Saiu, RECT, é isso mesmo. RECT. Saiu Isso. tudo menos RECT. É que eu ainda estava pensando no processo anterior. Mas RECT, processo de relatoria do Dr. Silag. O Dr. Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o senhor para realização da sustentação oral. Tá bem? Obrigado. Trata-se de um recurso ordinário interposto diante de decisão da primeira instância que julgou o auto de infração procedente, e o auto contém apenas uma acusação, que é de falta de pagamento do ICMS-ST, devido na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, classificadas nos NCMs tais,
e que foram remetidas com destino a estabelecimentos localizados em território paulista, sem a comprovação da retenção do imposto. Esse é o relatório. Obrigado. Obrigada, doutor Silag. Doutor José Luiz, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento os demais julgadores. Doutor João Carlos, eu vou pedir licença para compartilhar alguns slides, acho que só para facilitar aqui a exposição. Acho que os senhores conseguem ver minha tela, né? No modo de apresentação. Bom, como o doutor João Carlos adiantou, a acusação é simples, né? Alega-se a falta de pagamento de ICMS-ST por parte da RECT, que no caso aqui é substituta tributária de algumas mercadorias sujeitas a esse regime de ST. Então, a questão central aqui é entender se o ICMS do período indicado foi pago ou não. Só para contextualizar melhor aqui, o cenário, então, é o seguinte: a RECT, hora recorrente, é substituta, e ela, então, é responsável pela retenção e recolhimento do ICMS. É importante destacar, acho que essa é uma premissa importante que deve ser firmada, ela é a única fornecedora das substituídas. As substituídas, no caso, são empresas do grupo RECT Comercial e a RECT Health. Então, o que aconteceu no momento da remessa dessas mercadorias é que o ICMS-ST deixou de ser retido e pago, mas no momento em que as substituídas realizaram as vendas para os adquirentes, o ICMS foi recolhido. Eu já vou mostrar isso. A empresa juntou uma planilha bem detalhada com a defesa, que demonstra que esse ICMS foi recolhido. Então, aqui, só reafirmando aquilo que eu disse há pouco, as mercadorias que a recorrente vende para as substituídas são idênticas, justamente porque, como eu falei, as substituídas só adquirem mercadorias da recorrente. Então, aqui eu trouxe um exemplo, o que ajuda a identificar que os produtos são os mesmos é o código do produto. Então, por exemplo, o Vanish Pink, esse último produto aqui da lista, ele tem o código 310-3182, é o código da recorrente, e esse mesmo código demonstra a identidade da mercadoria. Ele também é utilizado pela comercial. Então, aqui nessa telinha, os senhores veem que o código é exatamente o mesmo. Muito bem. Para demonstrar que esse tributo foi pago pelas substituídas, foi juntada uma planilha bem detalhada, em que se demonstra, nessa coluna VLR e ICMS, os valores pagos pelas substituídas. Em alguns casos, esse ICMS foi pago como se fosse ICMS-ST. Isso também está na planilha, como ela é muito grande, não cabe aqui, mas, no fim das contas, o que importa destacar é que o ICMS cobrado pelo auto de infração, ele já foi pago pelas substituídas. A DTJ, ela alega que esse procedimento não seria o adequado. E aí, então, vem o questionamento. O substituído, ele pode pagar o ICMS que não for recolhido pelo substituto? A legislação do Estado de São Paulo diz que sim, né? O artigo 66C da Lei 6374, por exemplo, prevê que a sujeição passiva por substituição, ela não exclui a responsabilidade supletiva do contribuinte, que no caso é o substituído, aqui RECT Comercial e RECT Health. E o regulamento do ICMS, no artigo 267, inciso 2, a linha B, também prevê que o fisco pode cobrar o ICMS que não seja retido pelo substituto diretamente do substituído. Então, a resposta é sim, o ICMS pode ser cobrado do substituído e pode ser pago pelo substituído. Aqui vale lembrar que o ICMS-ST, ele não é um tributo diferente do ICMS, ele é uma mera antecipação do ICMS devido pelo substituído. Tá? Então, aqui a pergunta que se faz. A DTJ entende que esse procedimento não encontraria base legal, o regulamento do ICMS indica o contrário, na visão da recorrente, então, indaga-se, né? Se não existe uma norma que proíba o substituído de efetuar o pagamento do ICMS, por que esses pagamentos realizados não podem ser aceitos, né?
Acho que aqui, no fim, a gente tem que pensar um pouco em alcance da finalidade da norma, né? Tudo bem, as regras de ST visam conferir praticabilidade na arrecadação do imposto, tem todo um contexto que justifica a sua edição, mas, no fim das contas, o que interessa ao direito tributário é a arrecadação do tributo. E o tributo foi arrecadado, foi pago pelos substituídos, que, aliás, são os contribuintes desse imposto. Para corroborar o que se defende aqui, nós trouxemos 2 precedentes do TIT também, nesse sentido. Então, eu não vou ler aqui, porque a prescrição é longa, mas isso foi colocado no memorial protocolado nos autos, também consta do recurso ordinário, casos em que o TIT acertadamente reconheceu que, se houve o pagamento do ICMS-ST pelos substituídos, não há que se manter o auto de infração. No fim das contas, o valor foi pago e manter a autuação implicaria enriquecimento ilícito do Estado. Muito bem, então, aqui nesse ponto, pedido é para que se cancele o auto de infração, e subsidiariamente, 2 pontos muito rápidos. Em primeiro lugar, no limite, se o auto de infração não for cancelado, no mínimo, seria razoável que os valores pagos pelas substituídas fossem abatidos do montante cobrado aqui. Essa seria uma medida coerente, ela evita que se cobre um tributo já pago. A DTJ, até aqui um rápido parênteses, ela oferece uma solução super burocrática, ela alega que as substituídas deveriam pedir a restituição do imposto, a recorrente deveria pagar o valor cobrado pelo AIM. Então, se ela cria um cenário extremamente burocrático, que é custoso para todas as partes, o Estado vai ter que devolver um dinheiro corrigido, um dinheiro que ele já recebeu. Então, aqui, no mínimo, seria coerente que se decote os valores pagos pelas substituídas do montante cobrado. Ao ver da recorrente, essa medida cumpre o artigo 142 do CTN, né, que exige que o lançamento leve em consideração o montante efetivamente devido, né, e aqui também vale reforçar novamente o que eu disse há pouco, ICMS, ST e ICMS são o mesmo tributo, ou seja, não se estaria abatendo coisas diferentes, né, na verdade o ST é mera antecipação do ICMS. E por fim, uma última questão é a recapitulação da penalidade aplicada. No auto de infração, a autoridade fiscal aplicou aquela multa residual da linha L do inciso 1 do artigo 85, 100% sobre o valor do imposto. Essa é uma hipótese residual, tanto que o próprio texto legal fala, né, ele prevê que a multa tem cabimento em hipótese não prevista nas demais alíneas deste inciso. Na visão da recorrente, caberia ao menos recapitular essa penalidade para aquela prevista na alínea C, né? E todos os requisitos aqui foram preenchidos. Então, veja que o dispositivo exige que as notas tenham sido emitidas e escrituradas, isso ocorreu, tanto que o fisco obteve as informações a partir da EFD da recorrente. As notas descrevem operações tributadas como não tributadas, já que não houve destaque do ICMS-ST, e, no limite, houve erro na apuração do valor do tributo, justamente porque a nota saiu com campo zerado, né? Não houve, repito, o destaque do ICMS-ST. A DTJ, aparentemente, concorda com o que a recorrente diz, embora tenha negado o pedido. Aqui eu cito um trechinho da decisão de primeira instância, em que a DTJ afirma que a linha C só seria aplicável se a recorrente tivesse tratado como não tributada uma operação que o que não ocorreu nos autos. Mas, na verdade, senhores julgadores, foi exatamente isso que aconteceu no caso, porque, ao não destacar o ICMS-ST, a recorrente acabou tratando como não tributada uma operação que deveria efetivamente ter sido tributada. Nesse sentido aqui, e agora eu finalizo, eu trago também um precedente do TIT, reconhecendo a recapitulação da penalidade num caso exatamente igual. O fisco lançou aquela multa genérica, residual da linha L, e nesse precedente o TIT entendeu que, na verdade, a penalidade deveria ser recapitulada para aquela da linha C,
até porque ICMS-ST e ICMS são o mesmo tributo. Às vezes é muito comum a representação fiscal alegar que a multa da linha L valeria para o ICMS-ST, porque a linha C trataria do ICMS próprio, mas como eu procurei demonstrar aqui, as coisas não se conversam. Na verdade, ICMS é a mesma coisa, o que muda é a forma de arrecadação, de recolhimento. Então, resumindo, o auto de infração ele cobra o tributo já pago pelas substituídas, né? Número 2, no limite, o que se pede é o abatimento dos valores pagos pelas substituídas do crédito tributário constituído. E terceiro ponto, a multa deve ser recapitulada, ou seja, redução de 100% para 50%. Então, com essas considerações, eu agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para esclarecimentos de fato. Obrigado. Doutor José Luiz, parabenizo pela sustentação oral e devolvo a palavra para o doutor Silag. Obrigado. Também cumprimento o patrono pela sustentação e vou passar o meu voto. Então, como eu já havia antecipado, a acusação trata de falta de pagamento de ICMS-ST na qualidade de substituto tributário relativamente a mercadorias sujeitas ao regime de substituição remetidas com destino a estabelecimentos localizados em território paulista em que não foi comprovada a retenção do imposto pela autuada. No entanto, a recorrente reconhece a prática da conduta infracional tanto durante os trabalhos do fisco, antes da lavratura do auto, conforme as folhas 14, eu transcrevo um parágrafo, tanto quanto também em seu recurso ordinário, as folhas 327. Dessa forma, a acusação resta em controvérsia nos termos do artigo 20 da Lei 13.457. E, além disso, a infração, de qualquer forma, encontra-se respaldada pelas provas presentes nos autos, sendo que o demonstrativo de folhas 8 e 9 relaciona as notas fiscais emitidas sem destaque do ICMS, que foram juntadas às folhas seguintes, e que acobertaram as remessas de mercadorias a outras empresas do grupo, localizadas no estado de São Paulo. E salienta-se que as operações de circulação de mercadorias ocorreram entre empresas distintas do mesmo grupo econômico, ou seja, trata-se de pessoas jurídicas diversas e não de estabelecimentos filiais da mesma empresa. Portanto, não procede a alegação de que o imposto teria sido pago sem prejuízo ao fisco pelas substituídas. Ressalta-se que os estabelecimentos são autônomos e responsáveis pelas suas obrigações, conforme o artigo 15, parágrafo 2º do regulamento do ICMS. Quanto às alegações, inclusive apresentadas também durante a sustentação oral, de que substituídas poderiam recolher o imposto ICMS-ST no lugar da empresa autuada, tal procedimento não encontra previsão na legislação. E ao alegar que o artigo 66C da Lei 13.457 permite que o fisco exija o ICMS não retido pelo substituto diretamente do contribuinte substituído, o contribuinte autuado está, na verdade, distorcendo o referido dispositivo, procurando justificar, normalizar a sua conduta infratora. Esse dispositivo determina que a responsabilidade do contribuinte substituído é supletiva, não eximindo, porém, o substituto da obrigação de recolher o ICMS-ST. Destaca-se que o fisco pode exigir o ICMS-ST do substituído apenas nas hipóteses previstas no artigo 267 do regulamento, e que não guardam relação com os fatos que ensejaram a lavratura do presente auto. Não pode o substituto tributário escolher deixar de pagar imposto para que o substituído o faça em seu lugar. E não se trata de exigências burocráticas, como pretende a recorrente,
Na verdade, o contribuinte não pode inovar a legislação, escolhendo ao seu bel prazer os procedimentos que irá adotar. Conforme já havia sido manifestado pelo auditor fiscal, as folhas 315, se comprovado o recolhimento indevido efetuado pelas empresas substituídas, a Reckitt Comercial e a Reckitt Health, essas poderão solicitar o ressarcimento junto ao posto fiscal de sua jurisdição. No entanto, não pode a autuada postular ao fisco que o ICMS-ST cobrado no presente auto seja considerado pago pelas substituídas, as destinatárias das mercadorias. E, no mesmo sentido, não se acolhe o pleito para que seja abatido das exigências do presente auto o imposto recolhido pelas substituídas tributárias ou ainda os juros incidentes a partir da data do recolhimento do imposto pelas mesmas. Também não merece acolhida o pedido de diligência para que o fisco aprofunde a análise do conjunto probatório acostado e confirme que o ICMS exigido nos autos foi integralmente recolhido pelas substituídas, inexistindo tributo a ser cobrado da recorrente. É ser disso que as provas devem ser apresentadas juntamente com o auto de infração e com a defesa, salvo por motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente, que deverão ser cabalmente demonstrados, conforme o artigo 19 da Lei 13.457, o que não acontece no presente auto. E assim, cabe, portanto, ao órgão julgador converter o julgamento em diligência apenas se entender necessário para alcançar a sua convicção, o que não é o caso. Com relação ao suposto precedente aventado pela recorrente, endosso o parecer elaborado pela representação fiscal, que corretamente salientou que o referido acórdão foi prolatado em processo que envolve um contexto distinto do presente processo, com situação fática particular e diversa da que ora se examina. Transcrevo os excertos nesse sentido. Com relação à multa, entendo que a mesma encontra-se corretamente aplicada, conforme a infração capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha L da Lei 13.457. A infração refere-se à falta de pagamento do imposto, sendo combinada a multa conforme a linha residual L do inciso 1, uma vez que a hipótese infratora não se enquadra nos demais incisos. E não tem razão autuada ao argumentar a necessidade de recapitulação da multa para a linha C supracitada, uma vez que a infração não se subsome às hipóteses da pretendida a linha C, e tampouco às hipóteses dos demais incisos, de modo que a multa foi corretamente combinada na linha L. Não procede também o pleito para que os juros de mora sejam calculados a partir da data de vencimento do ICMS-ST, a ser pago pela autuada até a data do pagamento do ICMS pelas substituídas. Juros de mora, de acordo com a súmula número 10, revisada desse tribunal, devem ser reduzidas a taxa Selic apenas para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017, uma vez que para os fatos posteriores, o sistema que calcula os juros, por ocasião da lavratura do auto, já calcula os juros de acordo com a taxa Selic. Portanto, conforme observado no início do voto, a infração é incontroversa, tendo sido reconhecida pela autuada, e ainda assim todas as alegações foram devidamente apreciadas e afastadas, restando a acusação caracterizada e comprovada. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto. Representação. Eu parabenizo o doutor pelo voto e o patrono pela sustentação oral. A representação concorda com o voto, entendo o pleito aí da autuada em relação ao pagamento do substituída, porém a legislação diz que o pagamento deve ser feito pelo substituto, então a interpretação que nós damos sempre é de que a legislação seja seguida. Se há o pagamento, o ressarcimento deve ser solicitado. Então, só para deixar essa observação. Obrigada, representação. Doutora Maria Helena, doutor Flávio. Eu parabenizo o patrono e o doutor e o relator, o voto muito conciso, objetivo, e eu concordo com a representação. Eu acho que nós estamos adstrito à lei. Eu acompanho o voto, senhora presidente. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Flávio. Bom, também cumprimento aí o doutor José Luiz pela sustentação oral. E eu vou acompanhar o voto do doutor João Carlos,
em relação à questão da substituição tributária, eu creio que não seja possível a compensação da forma como é pretendida, mesmo porque aparentemente as empresas têm algum grau de interdependência, isso daí afeta os índices de substituição tributária. Se eu não me engano, o IVA, quando a venda é feita para uma empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, assim, o IVA é diferente do IVA normal do setor. Então, essa análise não está feita no processo e eu vou acompanhar o Dr. João Carlos. Obrigada, doutor Flávio. Eu também não tenho nenhum ponto a acrescentar, então acompanho integralmente o voto do relator. Então, vou encerrar o debate. Quórum. Em votação. Bom, então, o processo 50.36592, o recurso ordinário foi conhecido e não provido nos termos do voto do Dr. Silag e do Dr. José Luiz. Esse é o resultado. Perfeito. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos, bom trabalho. Muito obrigada pelo doutor também. Bom, não temos mais inscritos. Deixa eu ver, nem acho que temos presentes, estamos só nós. Então, acho que podemos seguir aqui a sequência da pauta. Então, processo 40.4861, Sina Indústria de Alimentos. Temos aqui um recurso ordinário, recurso de ofício. A representação vai querer fazer sustentação? Sim, eu só vou reforçar que aqui no nosso recurso de ofício, posso começar? Deixa só o doutor Silag apresentar o caso, então, e aí eu passo a palavra para a representação, pode ser? Claro. Pode ser assim, doutor Silag? Claro, sim. Pois não, é um recurso misto, que compreende 21 acusações, na verdade, parte delas já liquidadas, e só um instante. Na verdade, teve um incidente processual no início do julgamento, do andamento processual. O contribuinte apresentou a defesa intempestivamente, a qual não foi conhecida, e essa decisão, pela primeira instância, essa decisão foi mantida em recurso ordinário, mas depois, ingressando com ação judicial, o contribuinte conseguiu que lhe fosse concedida autorização para que fosse conhecida a sua defesa e, portanto, o processo, no âmbito administrativo, seguiu o seu curso normal. Bom, então, novamente, trata-se de 21 acusações, parte delas, algumas canceladas, outras foram reduzidas, recebendo provimento parcial, e esse é o relatório. Obrigada, doutor Silag. Só antes de passar a palavra para a representação, aqui não tem solidário, né, doutor, pelo que eu estou vendo? Não. Não, tá bom. Obrigada. Representação? Nosso recurso de ofício, na verdade, a gente está concordando com a maior parte do julgamento,
porque o fiscal ele reconheceu aqui algumas, no caso do item 7, por exemplo, ele reconheceu que não existe diferença de alíquota, porque em alguns casos dos produtos as alíquotas são idênticas. No item 8, ele também reconheceu algumas remessas que retornaram. No caso do item 11, nós estamos pedindo que ele deve reverter a decisão, porque se trata de apenas um erro de forma que pode ser corrigido, porque a autuada na verdade está alegando que não existe no relatório, né, a acusação, e isso ele está ao longo dos autos. Então eu acho que a lei do contencioso ela permite essa correção, então estamos pedindo a reforma desse item. Em relação ao item 16 a 19, também nós reconhecemos que está com razão a autuada por conta no seu caso de registro. Eles comprovaram que não houve, né, infringência a esse artigo 114. Também tem a questão da redução do percentual das multas, que também nós estamos concordando. Mas só vou deixar reforçado que há uma parte do item 7, do item 8, e do item 16 a 19, que está no recurso ordinário, e para essa parte, né, nós pedimos, o julgador ele manteve, e para essa parte o nosso recurso ordinário ele tá pedindo a manutenção dessa parte da acusação que o fiscal ele não reformou, por assim dizer, entre aspas, ok? Muito obrigada, representação. Esses processos são sempre complexos, né? Vamos lá, doutor Celari. Antes de mais nada, eu peço desculpas aos meus pares, porque eu tinha certeza de que eu havia encartado esse voto nos autos. Eu só fui perceber que eu não fiz isso quando, agora, uma hora atrás, quando eu achei que eu ia retificar o voto. Então, peço desculpas, justamente nesse voto mais longo, mais complicado, é que eu acabei não entregando o voto. Ele já estava pronto desde sexta-feira passada. A decisão de primeira instância julgou procedentes os itens 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 20 e 21. Julgou parcialmente procedentes os itens 7, 8, 16, 17, 18 e 19, e improcedentes os itens 11 e 14. Já os itens 6, 12 e 15 foram liquidados conforme o despacho de folhas 2.218. Eu inicio o exame pelo recurso de ofício. Então, o item 7 cuida da falta de imposto devido pela diferença de alíquota de produtos destinados ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado e que possuem origem em outra unidade federada, hipótese prevista no artigo 117 do regulamento. Após análise da documentação trazida pelo contribuinte, o auditor fiscal concluiu que parte dos documentos fiscais apresentados referiam-se a aquisições de máquinas e equipamentos que são tributados à alíquota interna de 12%, não havendo, portanto, necessidade de pagamento de diferencial de alíquota. Assim, foi elaborado um novo demonstrativo, o novo demonstrativo 7, de folhas 3.612 a 14, em substituição ao demonstrativo anterior, tendo sido refeitos os cálculos do imposto devido e excluída a parte das notas fiscais relativas ao item 7. Na verdade, foram excluídos os subitens 7.25 a 7.29. E o julgador tributário acompanhou as razões da manifestação fiscal, afastando as referidas exigências, ou seja, parcialmente o item 7. E, nesse mesmo sentido, eu entendo que foi correta a correção empreendida pelo fiscal, com a redução das exigências do item 7, afastando-se parte das notas fiscais, e acompanho a decisão de primeira instância nesse ponto. Em relação ao item 8, que trata da falta de pagamento do imposto relativo à remessa para a industrialização sem o correspondente retorno no prazo estabelecido pela legislação, verifica-se que o contribuinte deixou de comprovar o retorno das mercadorias enviadas para a industrialização ou a existência de pedido de prorrogação do prazo para o respectivo retorno das mercadorias. Portanto, configura-se a infração descumprido o prazo de suspensão do imposto estabelecido na legislação, que é um requisito essencial para o benefício fiscal.
e tampouco foi efetuado o pagamento do imposto incidente na saída das mercadorias para a industrialização, conforme prevê o artigo 5º do regulamento. Portanto, verifica-se verifica-se a infração. E com relação à multa aplicada, com relação ao que é a mesma combinada ao item 7, que é o artigo 85, inciso 1, a linha L da Lei 6.374, observa-se que a Lei 16.497 de 2017 alterou o seu percentual de 150% para 100% do valor do imposto. E com base no artigo 106 do CTN, que dispõe sobre a aplicação da lei a ato ou fato pretérito, quando lhe combine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, entendo correta a decisão recorrida, que reduziu, assim, as multas aplicadas aos itens 7 e 8, passando para o percentual de 100% do valor do imposto, de acordo com a referida alteração legislativa. O item 11 refere-se a crédito do imposto indevido relativo à aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, com fundamento no artigo 66, inciso 5 do regulamento. A decisão decisão de primeira instância cancelou o item 11, entendendo verificada a sua nulidade, uma vez que inexistente a menção da acusação no relato da infração, as folhas 4. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não agiu corretamente a decisão de primeira instância, uma vez que o equívoco cometido pela fiscalização, que deixou de fazer constar a acusação referente ao item 11 do relato da infração, na verdade, fez constar a acusação no relato circunstanciado, as folhas 24, que é parte integrante do auto de infração. E também os dados relativos à acusação do item 11 encontram-se no DDF, demonstrativo do débito fiscal. Portanto, diversamente do alegado pela autuada, não se verifica qualquer prejuízo à sua compreensão quanto à acusação referente ao item 11. E o referido equívoco também tampouco implicou o cerceamento do direito de defesa, uma vez que o contribuinte teve acesso aos respectivos documentos presentes nos autos, não havendo que se falar na nulidade da acusação, conforme o artigo 11 da Lei 13.457. Portanto, determino o restabelecimento da acusação pertinente ao item 11. Entretanto, diante da ausência da capitulação da multa combinada, no artigo 85, inciso 2, a linha J da Lei 6.374, ressalva-se a concessão de novo prazo para pagamento do débito fiscal com desconto, conforme dispõe o artigo 13, parágrafo 1º da Lei 13.457. O item 14 trata da falta de estorno do crédito do ICMS relativamente a valores que haviam sido lançados no campo outros créditos do livro de registro de apuração do ICMS e posteriormente transportados para as GIAs, a título de crédito outorgado a amendoim. O estorno dos créditos era devido nos termos do parágrafo único do artigo 2º, anexo 3 do regulamento do ICMS, porque o amendoim foi utilizado na fabricação de produtos que saíram do estabelecimento em operações isentas ou não tributadas, que são farelo e óleo de amendoim. A mercadoria amendoim possui crédito outorgado, cuja concessão é prevista no artigo 2º, anexo 3 do regulamento. No entanto, a saída isenta ou não tributada enseja a obrigatoriedade de estorno do crédito outorgado, conforme o parágrafo único, que atualmente é o parágrafo 1º, do referido dispositivo regulamentar. Assim, embora tenha promovido saídas isentas e exportado os produtos resultantes da industrialização do amendoim, a autuada não estornou um crédito do imposto, descumprindo, portanto, o mencionado dispositivo. No presente caso, para o farelo de amendoim, a isenção encontra a previsão no artigo 41, inciso 8, do anexo 1 do regulamento do ICMS. Entretanto, a manutenção do crédito prevista no dispositivo supracitado não se sustenta em face do artigo 2º do anexo 3, uma vez que o crédito outorgado deverá ser estornado na saída isenta ou não tributada. Depreende-se que, apesar de o imposto cobrado nas operações anteriores com amendoim poder ser aproveitado, conforme o artigo 2º, anexo 3, o crédito outorgado deverá ser estornado por ocasião da saída isenta ou não tributada nos termos do parágrafo único. Destaca-se que o caput do artigo 2º prevê a outorga de crédito do imposto nas operações internas,
sendo que aqui se trata de operações de exportação, caso em que o crédito deveria ter sido estornado para as operações relativas ao óleo de amendoim. Portanto, resta caracterizada também a infração indicada no item 14. Os itens 16, 17, 18 e 19 tratam da falta de escrituração de notas fiscais nos respectivos livros fiscais, relativamente a operações tributadas, com relação aos itens 16 e 18, e operações não tributadas ou isentas, com relação aos itens 17 e 19. A decisão guerreada afastou parte das exigências em face da comprovação pela autuada de que os documentos fiscais foram escriturados, devolvidos, cancelados, e referência à prestação de serviços, ou referência à prestação de serviços, ou emitidas por produtor rural e possui nota fiscal de emissão própria correspondente. As acusações foram mantidas parcialmente para as demais operações. Observo que o julgador tributário acolheu as ponderações do auditor fiscal, que já havia reconhecido a improcedência parcial dessas acusações, as folhas tais, tendo elaborado novos demonstrativos 16, 17, 18 e 19, para as 4 acusações. E eu partilho do entendimento do julgador tributário, mantendo, portanto, nesse ponto, a decisão de primeira instância. Assim, com relação ao recurso de ofício, conheço e provejo parcialmente o recurso de ofício, reformando a decisão recorrida para restabelecer as acusações dos itens 11 e 14. Agora eu passo ao exame do recurso ordinário. O autuado apresenta uma questão preliminar em que alega a nulidade do auto, porque este não teria sido lavrado no prazo legalmente previsto. E alega ainda outra mácula no auto, uma vez que o auditor fiscal não teria permitido que o contribuinte justificasse as suas atividades, em ofensa às disposições da Lei Complementar Estadual 939 de 2003 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Como é disso, a legislação prevê a ordem de serviço fiscal, os termos de prorrogação e de encerramento das atividades fiscalizatórias que respaldam o trabalho fiscal. Não se pode olvidar que a espontaneidade cessa com o início dos trabalhos fiscais, que no presente caso culminaram na lavratura do auto de infração inicial. Ressalta-se que, ultrapassado o prazo previsto na Lei Complementar 939, o contribuinte poderia ter efetuado a denúncia espontânea e recolhido o tributo devido. No entanto, o transcurso do referido prazo não extingue o crédito tributário. A despeito do restabelecimento da espontaneidade, o fisco poderia ter lavrado o auto até que se verificasse o início do lapso decadencial, como de fato o fez. Aqui não se verifica a ocorrência de desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a autuada regularmente exercido a sua defesa ao longo desse processo administrativo, conforme a Lei 13.457 de 2009. Afasto, portanto, as preliminares pertinentes à nulidade do auto. Com relação ao mérito, o item 1 trata da falta de pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas, conforme o relatório circunstanciado, as folhas 19. Item 2 cuida da falta de pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais relativas a operações tributadas como isentas, e não procedem as alegações de incerteza quanto à ocorrência das infrações que teriam relação com bens do ativo permanente abrangidos pela não incidência do ICMS, nos termos do artigo 7º, inciso 9 do regulamento. Constata-se que a autuada indicou nas notas fiscais o CFOP 5.949, referente a outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado, que atrai a incidência do imposto nos termos do artigo 2º, inciso 1 do regulamento. Reparo que a interessada alegou tratar-se de bens do ativo permanente, sem, contudo, trazer as correspondentes provas. Destaca-se que a alegação já foi examinada e rechaçada pelo juiz Vacor, conforme o excerto da decisão atacada, reproduzido a seguir. Eu reproduzo um parágrafo da decisão de primeira instância, que já, no meu entender, exauriu a questão relativamente ao item 2. Mantenho o item 2. Com relação ao item 3, este se refere à falta de pagamento do ICMS decorrente da emissão de notas fiscais sem o destaque do imposto. Também, nesse caso, a autuada alega existir incerteza quanto à ocorrência da infração, uma vez que as operações se refeririam a saídas de sucatas e estariam amparadas pelo diferimento previsto no artigo 392 do regulamento,
e afirma ainda que parte das operações consistiriam em transferências para sua filial, hipótese em que estaria fora do campo de incidência do imposto. Entretanto, a alegação de que as operações envolveriam sucatas não se sustenta, face da ausência de indicação nas notas fiscais de que as mercadorias vendidas se tratam de sucatas. Também procedente o item 3. No que tange os itens 4 e 5, falta de pagamento do ICMS devido à transposição a menor de débitos do ICMS do livro Registro de Saídas para as respectivas GIAs e devido à transposição a maior, no caso do item 5, de créditos do ICMS do livro Registro de Entradas para as respectivas GIAs, a interessada alega inexistir certeza quanto à ocorrência das infrações, uma vez que o fisco teria deixado de efetuar o levantamento específico, aplicando-se aos casos o benefício previsto no artigo 112 do CTN. Não tem razão autuada, uma vez que a constatação das ocorrências das infrações se deu sem a realização do levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do regulamento. De qualquer forma, o levantamento fiscal é uma faculdade conferida pela legislação ao fisco quando não houver outros meios para se apurar o movimento real tributável realizado pelo estabelecimento. No presente caso, o fisco logrou êxito em comprovar as infrações apontadas, não sendo necessário efetuar o levantamento fiscal. Portanto, as infrações restaram caracterizadas. O item 7 indica a falta de pagamento do ICMS por erro de cálculo do diferencial de alíquota na aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou à integração no ativo imobilizado, com origem em outra unidade da federação. A autuada alega que parte das mercadorias sofre incidência do ICMS, alíquota de 12%, não havendo diferencial de alíquota a ser recolhido. Salienta-se que o julgamento APOR já constatou a existência de incorreções nas exigências constantes do item 7, tendo efetuado a redução das mesmas. A autuada alega que a alíquota de 12% também deveria ter sido aplicada a outras operações, sem especificar, porém, quais as mercadorias que deveriam ser excluídas. A infração resta comprovada, uma vez que alegar e não provar é o mesmo que não alegar. A infração indicada no item 8 já foi examinada no âmbito do recurso de ofício. A autuada cingiu-se a alegar mero descumprimento de obrigação acessória e que o fisco teria desconsiderado a especificidade de cada mercadoria. No entanto, a conduta infracional restou plenamente comprovada, uma vez que o contribuinte não comprovou o retorno das mercadorias. Mercadorias submetem-se à incidência do ICMS, alíquota de 18%, não procedendo às alegações divergentes. Com relação ao resíduo de soja, não se aplica o benefício fiscal previsto no artigo 41, inciso 8, anexo 1 do regulamento, uma vez que o requisito de que a mercadoria fosse destinada para alimentação animal ou fabricação de ração animal, em qualquer caso com destinação exclusiva ao uso na pecuária, apicultura, aquicultura, agricultura, cunicultura, renicultura ou sericicultura, não foi observado. Os itens 9 e 10, que tratam de creditamento indevido do imposto, relativo a mercadorias destinadas ao ativo permanente, não utilizados diretamente na produção, ou integração ao ativo imobilizado em montante superior ao limite legal, são contestados pela autuada, que alega não haver certeza quanto à ocorrência das infrações, porque os materiais teriam integrado seu processo produtivo, ainda que de forma indireta. Não prosperam essas alegações. No que tange ao item 9, constata-se que os materiais envolvidos não se integram ao produto final e tampouco se desintegram ao longo de um ciclo produtivo, tratando-se de materiais de construção civil alheios à atividade do contribuinte, como barras e perfis de ferro e acessórios para tubos de ferro. Não se constituem insumos, conforme dispõe a devida normativa CAT 1 de 2001. Com relação ao item 10, argumenta que os bens adquiridos não se destinam ao ativo imobilizado. Entretanto, os materiais não se destacam no ciclo produtivo, não se desgastam no ciclo produtivo, como alegado. A título de exemplo, o filtro hermético trata-se de equipamento industrial cujos elementos e placas, filtrantes internas, são substituídos ou limpos para reutilização. E verifica-se que a autuada não apresentou quaisquer provas para corroborar suas alegações, não tendo tampouco preenchido nas notas fiscais o campo da classificação fiscal. E o contribuinte deveria ter observado as disposições da Portaria CAT 25 de 2001,
apurando o crédito por meio do SIAP, o que não fez, impossibilitando a constatação da regularidade da escrituração, incorrendo, portanto, na infração apontada. O item 13 é referente ao creditamento indevido do ICMS por escrituração de notas fiscais no livro de registro de entradas, referentes a benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Mato Grosso, não aprovados pelo CONFAS, implica que a interessada efetuou o crédito do imposto não efetivamente cobrado na operação anterior, sem razão, portanto, autuada ao alegar a iliquidez da acusação, pois o crédito presumido se restringiria ao percentual de 3%, tendo o remetente pago o restante. A simples leitura das notas fiscais, no seu campo de informações complementares, demonstra que a empresa vendedora usufruiu de benefício fiscal, o chamado crédito presumido de ICMS, concedido pelo Estado do Mato Grosso, tendo sido este previsto no artigo 8º-A, anexo 9, do regulamento do ICMS daquele Estado, de forma que o imposto efetivamente cobrado nas operações foi inferior ao destacado nos documentos fiscais. Em decorrência do referido benefício fiscal, a carga tributária arcada pela interessada correspondeu a 3%, consistindo o crédito presumido em 9% e tendo sido considerada aplicada a alíquota de 12%. Os itens 16, 17, 18 e 19 do auto decorrem da falta de escrituração de notas fiscais relativas à aquisição de mercadorias ou à contratação de serviços tomados no livro registro de entradas. Não prospera a alegação de incerteza quanto à ocorrência da infração, dessas infrações, uma vez que parte das notas fiscais não teria sido escriturada por ter sido cancelada. A questão já foi examinada acima, e se voto durante o julgamento do recurso de ofício, tendo parte das notas fiscais sido excluída, em linha com os demonstrativos 16, 17, 18 e 19, foram reelaborados pelo auditor fiscal. Acompanha nesse ponto a decisão de primeira instância. Salienta-se que a contribuinte contesta integralmente as infrações, não identificando, porém, quais as notas fiscais que deveriam ser adicionalmente excluídas no auto de infração. O item 20 versa sobre falta de exibição ao fisco de livros fiscais, apesar de notificada para tanto. A autuada alega apenas que deixou de apresentar uma pequena parte dos livros fiscais, os quais não teriam implicado embaraço à fiscalização. Não cabe essa alegação, uma vez que se trata de infração acessória, a qual se consuma pela simples inobservância dos comandos legais, sendo despicienda a existência de embaraço à fiscalização. E, finalmente, o artigo 21 trata da falta de comunicação ao fisco, de alteração do quadro societário no prazo regulamentar, consistente na redistribuição das cotas do sócio Nemer Abdul Massi, com a admissão da empresa Werd S.A. A acusação não foi controvertida pela interessada, de modo que resta caracterizada com fundamento no artigo 20 da Lei 13.457. Não se acolhe tampouco o pedido de juntada de novos documentos, uma vez que as provas devem ser apresentadas até o momento da defesa, salvo por motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente, que sequer foi aventado pela autuada. Também não acolho o pleito pela redução dos juros aplicados nos termos do artigo 24 da Lei Federal 11.457 de 2007, uma vez que as disposições da referida lei aplicam-se somente aos processos administrativos da esfera federal. E o presente processo administrativo, por sua vez, obedece à Lei Estadual 13.457 de 2009, e nesses termos determina a redução dos juros moratórios, fixando-os conforme a taxa Selic, nos termos da súmula número 10 desse tribunal. Assim, mantenho a decisão recorrida quanto ao recurso ordinário, apenas reduzindo os juros moratórios, conforme dispõe a súmula número 10 desse tribunal. Enfim, diante de tudo exposto, conheço do recurso de ofício e concedo-lhe parcial provimento para reformar a decisão recorrida e restabelecer as acusações dos itens 11 e 14. E conheço e provejo parcialmente o recurso ordinário apenas para reduzir os juros de mora, conforme a taxa Selic, nos termos da súmula número 10 desse tribunal. Esse é o meu voto. Ufa, respira, doutor Selag. Parabenizo pelo voto. Não é fácil, são sempre processos muito complexos, né? Só para organizar aqui. Então, os itens, vamos ver aqui, eu fiz uma série de anotações. Itens 7 e 8, redução da multa.
para 50%, item 11 foi restabelecido, 14 restabelecido, 16, 17, 18 e 19 mantido, o parcial provimento, e o recurso ordinário foi parcialmente provido só para a Selic. Todos os demais itens, conforme decisão recorrida. Acho que é isso, né? Só uma coisa, a senhora falou que foi reduzido para 50%. Na verdade, é conforme a legislação de 150%. Sim. Conforme na forma da lei, mas houve essa redução. Isso. E, na verdade, eu acho que essa redução foi feita pela decisão recorrida. Eu Já estava na decisão recorrida, né? está. Tá. Então, acho que, em resumo, é isso. Representação? Também tem uma exclusão de parte do item 7, né? Que ele reconheceu que as alíquotas... Verdade. Então, você falou que observação que eu falei errado do item 8, que o item 8 é só para reduzir a multa, que eu confundi, e daí eu esqueci de falar do item 14, que era para restabelecer por conta da regra de manutenção de crédito no valer para o crédito outorgado. Desculpa, peço perdão, porque são muitos itens, aí eu acabei confundindo, tá bom? Mas parabenizo o doutor João pela voto heróico aí na análise desse processo super complicado, que ficou bem minucioso mesmo. Na verdade, eu não especifiquei a situação de cada item no dispositivo, uma vez que eu mantive praticamente a decisão de primeira instância, eu só destaquei as alterações no meu voto em relação à decisão de primeira instância. Então, disse que, com relação ao recurso de ofício, eu apenas restabeleci os itens 11 e 14, e, com relação ao recurso ordinário, eu apenas reduzi os juros de mora, porque, com relação aos demais itens, eu acompanhei a decisão de primeira instância. Perfeito. Bom, doutora Maria Helena, doutor Flávio. Sem comentários, parabéns, doutor João. Sim, é sempre uma novela, né? Eu vou acompanhando, presidente. Perfeito. Doutor Flávio? Eu também não tenho aí nenhuma observação a fazer em relação ao voto do Dr. João Carlos, só parabenizar aí pelo trabalho e pela paciência. É mesmo, o nome é esse, paciência. Falou bem, doutor Flávio. Isso porque não tem solidário, né? Porque geralmente esses processos, um monte de solidários, ele ainda deu sorte. Trocou 13 solidário por 21 item. Meu Deus. Não, perfeito, o doutor Silag também sem observação, sem qualquer observação, eu acompanho, então eu vou encerrar debates. Fórum. Em votação. Tudo bem, então vamos lá. O processo 40.4861, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício conhecido e parcialmente provido. Os termos do voto do doutor Silag. Então, se a votação, julgamento. Vamos para o próximo. Bom, doutora Maria Helena, já vou anunciar, então, a retirada. O próximo processo, 41.48.230. Não temos presentes para a realização de sustentação oral. A doutora Maria Helena pediu a devolução, então eu vou devolver para o relator. Tá? Isso, por favor. Devolvido para o relator. Muito bem. Então, vamos lá. Próximo processo. 41.50.975, é um recurso ordinário, Brasil Comércio, processo de minha relatoria, o voto já está disponibilizado.
não temos presentes para a realização de sustentação oral ou acompanhamento do processo. Bom, aqui é o seguinte, a acusação aqui é de falta de pagamento de CMS-ST, de entradas interestaduais referente a mercadorias sujeitas a ST sem recolhimento por GARI previsto no artigo 426A do regulamento, na qualidade de substituto tributário, mercadoria sujeita a ST, da indústria de alimentação e bebidas alcoólicas, prevista lá na CAT 68 de 2019. IVA-ST utilizado para cálculo de CMS-ST devido estar disposto no caso de alimentos, na portaria CAT 20 de 2020. Em relação a bebidas alcoólicas, na portaria CAT 85, que prevê preço final consumidor e IVA de ST. Não foi demonstrada a retenção do imposto pelo contribuinte. Aqui bom, como mencionado, já houve conversão de julgamento anterior, é um retorno de diligência. Após a interposição no recurso ordinário, esse processo foi convertido em diligência para o AFR e foi apresentado um novo demonstrativo de notas fiscais, que foi solicitado, que foi requerido pelo contribuinte desde da defesa, mas foi atendido após a interposição do recurso. E foi apresentado um novo demonstrativo. No entanto, verificando, compulsando os autos, verifiquei que o contribuinte não havia sido intimado para a manifestação desse retorno de diligência. Então, foi convertido o julgamento em diligência para intimação do contribuinte que não se manifestou, não apresentou nenhuma manifestação. Então, prosseguimos aqui agora com o julgamento, até para evitar qualquer alegação de nulidade. Então, superada aqui qualquer ausência de intimação, quanto ao resultado da diligência de folhas 151, 154, determinada, né, as folhas 151, 154, que pudesse suportar a alegação de nulidade ou cerceamento de defesa, entendo que o feito está apto para julgamento. Então, aqui a autuada é acusada de falta de pagamento de CMS-ST decorrente de entradas interestaduais referentes a mercadorias sujeitas à substituição tributária. O fisco apurou que documentos fiscais foram lançados na FD, da indústria de alimentação, consta mercadoria sujeita à substituição tributária da indústria de alimentação e bebidas alcoólicas. De acordo com o que consta dos autos, o IVA-ST utilizado para cálculo de CMS-ST devido está disposto na portaria 20, em relação às bebidas alcoólicas na portaria CAT 85. Inicialmente, verifico que o AIM preenche todos os requisitos, eu faço todas as preliminares aqui de nulidade arguidas pelo contribuinte, que, dentre outras alegações, ela diz que haveria aqui uma nulidade em decorrência do suposto erro de apuração do valor exigido, palavras dela, está lá no item 17 do meu voto. Vale ressaltar que o contribuinte não demonstrou recolhimento especial, aliás, quanto à alegação de nulidade em decorrência do suposto erro na apuração de valor exigido, vale ressaltar que o contribuinte não demonstrou recolhimento especial nas entradas de mercadorias em operações interestaduais sujeitas ao regime de ST, saliento que tais afirmações são genéricas, sem confronto quanto aos valores apurados, que o contribuinte afirma que esse trecho da acusação mantido pela decisão recorrida seria um óbice, seria uma nulidade. A recorrente afirma que, em sua defesa, que é um estabelecimento comercial atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, sendo que no exercício de suas atividades adquire mercadorias importadas e de outros estados, em operações interestaduais, sendo que as mercadorias adquiridas, em sua maioria, estão sujeitas a ST, na qual a impugnante figura como substituto tributário. Trago aqui os itens 29 a 31
da decisão, a 32 da decisão recorrida, que ela fundamenta as razões da manutenção do auto. E sigo aqui no item 20. A recorrente aduz que é necessário realizar o cálculo de CMSST de cada mercadoria de forma isolada, considerando diversos elementos, tais como o valor do IVA original, o valor do IVA ajustado, fatores de redução, base de cálculo, etc. Recorrente afirma que constatou equívocos nos demonstrativos, exemplificando azeite, mucilão e farinha, chope de vinho, lâmina Wilson, indevida exigência de CMS e CMSST em relação aos nossos fiscais, números tais. As folhas 157, o FR, apresenta demonstrativo ajustado, com abertura de prazo para apresentação ou complementação de defesa. Ocorre que a autuada, mesmo notificada a tomar ciência e se manifestar do novo demonstrativo apresentado, deixou de oferecer qualquer impugnação ao referido documento que deve ser considerado correto. Ela não impugnou. Vale ressaltar que foram apresentados documentos não foram apresentados documentos que pudessem dividir a ação fiscal. A douta representação ofereceu um parecer em contrarrazões, fazendo menção detalhada aos fundamentos do AIM, sendo que a autuada repisa se não apresentou argumentos ou provas capazes de afastar a ação fiscal. Quanto aos argumentos apresentados no apelo acerca do caráter confiscatório da multa e sua aplicação tem previsão de normas válidas e vigentes e eficazes. Quanto a eventual, eu falo da redução ou relevação, que eu entendo que não é o caso, porque tem exigência de imposto. Quanto à atualização da multa, súmula 13, quanto à taxa de juros já está prevista aqui no presente caso. Então, eu entendo o seguinte: como há um pedido expresso do contribuinte para que fosse refeito esse demonstrativo, eu preciso tirar isso aqui, para que fosse feito esse demonstrativo, para correção dos equívocos apontados, o que restou atendido na diligência realizada anteriormente ao início desse julgamento, sem oposição da recorrente, conheço do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, considerando sanados os equívocos apontados pela recorrente no apelo, devendo ser considerado para todos os fins os demonstrativos de notas fiscais apresentados das folhas 157 a 166. Como voto. Não tem outros argumentos assim mais relevantes que pudessem ser atacados. Foi um recurso que ele foi bem concentrado, então, como eu voto. Eu vou só fazer uma correção aqui de 2 erros que eu vi aqui durante a leitura. E, antes de mais nada, representação. Não, parabenizo a doutora pelo voto, não tenho objeções. Obrigada. Aberta a palavra aos demais. Eu também. Hoje está facinho, é só acompanhar. Também parabenizo, acompanho a relatora, não tenho nada a acrescentar. Também, nesse caso, eu acompanho, doutora Isabel. Obrigada. Como não houve nenhuma oposição do demonstrativo, me parece que a questão aqui, até outras questões que eu entendo que talvez pudessem ter sido alegadas não foram, então acho que a questão está superada. Então, parcial provimento. Então, eu vou encerrar debates. Fórum. Em votação.
Muito bem. Então, o processo 41.50.975, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Significamento. Muito bem. Bom, agora, já estamos no último, hein? Processo 50.23.421 é um recurso ordinário, Malta Ligas Metálicas, processo de minha relatoria, não temos inscritos. Então, deixa eu só... Muito bem. Então, vamos lá. Aqui é falta de pagamento de imposto, levantamento fiscal, o levantamento fiscal que apurou que o movimento real tributário realizado pelo estabelecimento nos períodos citados foi apurado considerando as entradas e saídas de mercadorias comercializadas pelo contribuinte, cobre, alumínio, os valores apurados como saídas desacompanhadas de notas fiscais para cálculo do ICMS, estão relacionados no demonstrativo. E apurou-se aqui por meio de levantamento fiscal, nem precisa ler, acho que eu vou até tirar esse pedaço aqui. Está repetido, vou tirar aqui do diferença relativa a entradas de mercadorias para comercialização, isso. Bom, aqui o contribuinte, ele faz aqui algumas alegações de nulidade. Eu afasto todas as alegações de nulidade, eu entendo que foram preenchidos todos os requisitos, as infrações foram bem descritas, de forma clara, fundamentadas, tem documento, baseadas em documentos. Então, as acusações aqui são de falta de pagamento de imposto, decorrentes de saída de mercadorias, entrada de mercadorias, desacompanhados do documento fiscal. Ela tem uma alegação aqui de precariedade da peça acusatória, que, como eu já mencionei, eu afasto. Também é mencionado aqui que pairam dúvidas sobre em que se consiste a infração, quando analisado em contexto com a fundamentação legal atribuída à infração, sobretudo com os documentos juntados pela própria peça acusatória. Existe uma alegação aqui que no relatório circunstanciado constou um outro número de AIM, mas que foi justificado lá em manifestação fiscal, as folhas 490, que na verdade não é um número de autoinfração, e sim um número que é gerado automaticamente. Percebo que não houve nenhuma impugnação com relação ao conteúdo do relatório circunstanciado, portanto, entendo que não é o fato de constar um número distinto, não é capaz de tornar nulo qualquer ato do processo ou declarar a nulidade do AIM. Também aqui, já no item, deixa eu ver aqui, 15, eu continuo que a recorrente faz alegações genéricas sobre uma suposta descrição deficiente dos fatos, sem qualquer demonstração de violação de direito de defesa, que não pode ser aceitas. Em relação à decadência, aplicava o artigo 173, aqui, aplicação da súmula 15. A recorrente afirma que a decisão atacada não fundamentou a negativa de realização de perícia requerida em sede de defesa, é outro argumento que eu afasto. Não existe fundamento legal para a realização de perícia em processo administrativo tributário, isso não impede que o contribuinte apresentasse algum trabalho técnico para confrontar o trabalho fiscal, também não foi apresentado. Eu transcrevo aqui itens da decisão recorrida de 21, os itens 21,
separado até o 27, fazer só separar os itens que eles ficaram todos copiados em uma linha só até o 27, demonstrando que a decisão foi bem fundamentada, mas até o 28. Seguindo lá no item 20, que nesse sentido os elementos constantes dos autos para a decisão de primeira instância foram suficientes para manter o AIM. Quanto às alegações da recorrente, de forma exemplificativa, que o seu estabelecimento produz energia, tem uma discussão em que o fisco diz, olha, o seu consumo de energia e gás não só pelo confronto é possível verificar essas saídas sem documento fiscal, essas saídas e entradas sem documento fiscal, e aí ela fala, olha, mas eu tenho aqui, o meu estabelecimento produz energia e gás, portanto eu consigo, o que lhe rende uma economia de energia elétrica, portanto esse confronto do fisco não teria sentido, nas palavras aqui do contribuinte. No entanto, essas alegações não restaram comprovadas. Pela leitura da manifestação fiscal, é possível observar que, de fato, houve cotejamento detalhado das operações e produção da recorrente, mas sem a devida posição, ouros que compete ao contribuinte para enfrentar as acusações, eventualmente infirmá-las. Quanto aos demonstrativos apresentados, a recorrente também alega que deveria ser realizada uma perícia. Isso, pois, dentre outros argumentos, a contribuinte teve apenas 30 dias, palavras dela, para confrontar as acusações, e o fisco levou meses para analisar os documentos. Como mencionado, a prova pericial não encontra amparo legal no âmbito do contencioso administrativo tributário, razão pela qual o recorrente poderia ter apresentado trabalho técnico na tentativa de infirmar a ação fiscal dentro do prazo legal, mas que também, ou justificar eventualmente o motivo para oferecer em momento posterior. Também não ocorreu. No entanto, o contribuinte não atendeu às notificações ou instruiu a defesa com documentos que pudesse trazer dúvidas ao trabalho fiscal. O relatório circunstanciado de folhas 8 a 11 indica compras e vendas, que compras e vendas foram realizadas à margem da escrituração. Nesse sentido, caberia o contribuinte trazer elementos suficientes para afastar os argumentos do fisco, que não ocorreu. Quanto aos argumentos apresentados no apelo acerca do caráter confiscatório, mesma coisa aqui, do caráter confiscatório, e sua aplicação tem previsão de normas válidas e vigentes, afasto tais alegações, também a mesma conclusão do voto anterior, que não é aplicável aqui a redução do artigo 527-A, sobre atualização de multa, súmula 13, sobre os juros, também já está previsto aqui, no presente caso, já está previsto, já consta a aplicação da súmula da taxa Selic, então eu conheço do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, senhores. Vou fazer uma outra correção aqui. E, inicialmente, representação. Como disse a doutora Maria Helena, hoje não estamos tendo muito trabalho, apenas o voto está muito bem feito, aí abordando os pontos relevantes e concordo. Obrigada. Eu também, doutora. Parabenizo pelo voto, pela análise e vou lhe acompanhar. Obrigada. Também parabenizo a relatora e vou acompanhar. Muito obrigada, doutor Silag. Não tenho nada a acrescentar, não, doutora Isabel. Eu parabenizo pelo voto aí, vou acompanhar. Obrigada. Então, aqui... Isso tudo. Aqui, tá certo. Então, encerrar debates. Verificando quórum. Em votação.
votação. Andamento. E muito bem, concluída a pauta. 7 processos, concluída a pauta. Muito bem. Então, com louvor, concluída a pauta de 7 processos, eu agradeço o empenho e dedicação de todos e vou pedir a gentileza, dou por encerrada, então, a sessão do dia 31 de janeiro de 2025 e vou pedir a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação. Doutora,